O concurso para auditor e fiscal da Secretaria de Fazenda do Amapá está próximo. Hoje é dia 2 de junho, enquanto eu gravo esse vídeo, e ontem foi anunciado que a FCC será a banca desse concurso. A FCC está aqui. O último concurso foi em 2010 e a banca tinha sido FGV, não será mais. Esse edital anterior, de 2010, é o que eu vou analisar hoje, é o que a gente tem aqui para trazer como informação, mas ele não está tão distante assim, tá? 12 anos ali, especialmente nesse período que a gente passou muito tempo sem concurso, não é tanta coisa assim. A gente pode levar ele em consideração bastante. Eu imagino que algumas coisas que apareceram aqui não vão acontecer mais, ou a gente deve ter algumas mudanças, mas de uma forma geral foi um edital bastante comum, bastante normal, então bem parecido com o que a gente vê realmente na área fiscal, e não tem por que acreditar que vai vir de forma muito diferente, ok? Eu trouxe aqui do lado as tabelas com as matérias, as disciplinas, as duas provas, de auditor e de fiscal. Em 2010 foi possível fazer as duas, apesar de que foram 2 turnos para cada uma, então quem fez as duas fez sábado e domingo o dia inteiro, é uma coisa bastante cansativa e é uma quantidade de questões muito grande, né? Questões de múltipla escolha, que é o que a gente vai ter com o FCC. Expectativa de edital ainda em junho, então nesse vídeo aqui vamos analisar essas matérias, o peso que cada uma teve lá em 2010, para a gente tentar imaginar o que vai vir agora em 2022. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Então vamos lá, tentar sair dessa vida cada dia um passo. Vamos lá. Bom, o que a gente teve? Eu não gostei muito desse edital, para te falar a verdade. Uma mistureba de matérias juntas, depois você tem uma matéria de pouca importância sozinha, com muitos pontos, não ficou uma coisa muito legal não. Então, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, constitucional, administrativo, civil e processual civil juntos, valendo 20 pontos, ou seja, 5 pontos cada um, a gente teve ética valendo 10 pontos, teve administração pública valendo 10 pontos. Eu acho isso estranho. Eu não creio que isso vá se repetir, não. Eu não apostaria nisso. Agora, claro, ética, tranquilaço. Você pega rapidinho a administração pública, dependendo da quantidade de aula, pode dar algum trabalho. A administração pública não tem sido tão comum na área fiscal recentemente. Então, não é uma coisa para você ficar ali muito preocupado, pensando muito no custo-benefício de 2010. A gente teve também História, Geografia e Economia do Estado do Amapá. Eu acredito que eles devem manter isso aí, é uma coisa que acontece. E um outro custo-benefício ruim é economia e finanças públicas. Economia é uma das matérias mais difíceis que tem. E num cenário como esse aí, do edital de 2010, você facilmente teria deixado a economia de lado. Ralar tanto para ganhar 5 pontos numa prova de 160 pontos não costuma valer a pena. Economia é uma das matérias que a gente rapidinho deixa de lado. Claro, nesse edital de 2010, o mínimo era não zerar. Bastava não zerar uma matéria para não ser eliminado. A gente vai ter que ver se isso vai se manter com a FCC. Eu acredito que sim. As provas da FCC não costumam ter mínimo por matéria, um mínimo extravagante, assim, nada muito forte. Bom, matérias mais importantes. Eu listei as matérias aqui já por número de pontos, né, de acordo com a classificação do edital, mas o que a gente tem de mais importante? Claro, legislação tributária do Estado do Amapá. Como a FCC já foi escolhida, então essa prova vai sair, você já deve começar a estudar a legislação tributária do Estado do Amapá. Você está focado nessa prova, você está estudando para essa prova, você tem que começar a pegar essa legislação. Beleza, pós-edital você pode intensificar, mas já começa a traçar aqui uma base nesse conteúdo. A prova deve ocorrer daqui a menos de 3 meses, talvez. Então, não vacila. Contabilidade e auditoria. Se você estuda para a área fiscal, são matérias obrigatórias, você tem que estar razoavelmente bem nelas, tem que estar bem até em auditoria, contabilidade a gente nunca fica muito bem, mas você não pode pensar em fazer várias provas da área fiscal, está saindo isso, isso e isso, se você ainda nem domina contabilidade ainda, se você mal terminou o ciclo básico, 6, 7 matérias. Então calma, foca nessa prova se for o caso, mas foca também em finalizar matérias, melhorar o seu entendimento nelas, fazer mais revisões, ter um controle daquilo que você tem mais dificuldade, fazer caderno de erros, fazer flashcards, crescer nessas matérias.
É muito comum que todo mundo que está mais avançado faça várias provas, mas para ficar avançado você tem que focar em uma prova só durante muito tempo, a ponto de finalizar várias matérias e estar muito bem na maioria delas. É assim que surge uma prova e a gente consegue pegar 2 ou 3 matérias ali num pós-edital, porque outras 12, 13 matérias já estão dominadas. Beleza? Esse é o jogo, é assim que a gente tem que levar. Português. Não, português não, vai lá. Tecnologia da informação. Eu pintei de vermelho porque é uma matéria que caiu para auditor e não caiu para fiscal. Os salários são diferentes. De acordo com o edital anterior, tinha sido 7.500 de auditor, 5.000 e alguma coisa de fiscal. Claro que esses números devem ser bem maiores hoje. Eu vi que no portal da transparência tem gente ganhando 20 e poucos mil. Mas a principal diferença entre os dois editais em 2010 foi que TI caiu para auditor e não caiu para fiscal. Ah, Diogo, eu vou fazer fiscal então. TI é uma matéria difícil e demorada, assim. Então, e está sendo muito cobrada na área fiscal. Se você está pensando nessa prova e você não viu nada de TI, já começa a pegar uma base nela, olha os últimos editais, especialmente da FCC, e veja o que tem sido cobrado de TI na área fiscal. Não vai ter tantas provas da FCC na área fiscal, não. Qualquer coisa você pega de outras bancas. Português, língua portuguesa. Você tem que treinar questões, basicamente. Português é uma das matérias mais sensíveis à banca, à troca de banca. Então, se você estudar FGV, tem que migrar para a FCC, é diferente, é a mesma coisa para a CESP. Se especializa na banca e você faz isso treinando muitas questões de português. Não é hora mais de ficar lendo e relendo teoria de português, língua portuguesa, agora é acertar questões FCC. Esse tem que ser o seu objetivo. Matemática financeira e estatística. Se tivesse um mínimo muito grande, eu falaria para tomar cuidado, porque a gente pode esperar que 5 questões para cada, 6 para matemática, 4 para estatística. Se você tivesse que acertar 40%, por exemplo, ia ser meio perigoso, porque estatística é bastante difícil. Mas como é simplesmente não zerar, a maioria aqui optaria por não estudar estatística e estudar o suficiente de matemática financeira para aprender e ir bem nessa prova. Administração pública, como a gente já falou, não tem sido cobrado. Ética, a gente já falou também, é uma matéria bem tranquila, você consegue pegar isso aí num pós-edital, não vale a pena gastar muito neurônio com isso agora. Direito comercial, que de lá para cá passou a se chamar de direito empresarial. Civil, penal e empresarial andam juntos, são matérias cobradas aí de vez em quando na área fiscal. Não é o fim do mundo, mas aqui vale muitos pontos. Então, se a gente tivesse uma repetição do edital, seria algo valendo muitos pontos e aí não é interessante. Você teria que pegar também. Nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Direito tributário e penal tributário, inacreditavelmente, com 10 pontos apenas nessa prova, isso deve ser corrigido, o direito tributário é muito importante para uma prova da área fiscal. Você tem que se dedicar, você tem que pegar para ganhar o máximo de pontos possível e porque você está estudando para a área fiscal. Não tem como ficar bom nisso sem aprender direito tributário. Então, como você está vendo, tem matérias que você já tem que saber por estar estudando na área fiscal. Outras matérias podem ficar ali para depois, não são coisas tão importantes assim, pode ser que elas nem caiam. Eu vou circular as principais matérias, aquelas que, se você estuda para a área fiscal, você tem que saber, tem que dominar, e vou fazer um X nas matérias que não são tão importantes assim para a área fiscal, para você já ter uma noção, caso você seja um iniciante, especialmente. Vou riscar aqui na parte de fiscal, na parte de baixo. Então, matérias que, de toda forma, você sempre vai ter que saber. Constitucional e administrativo, não tem para onde fugir. Processual civil nunca cai na área fiscal, bizarro. Civil cai de vez em quando, mas com importância baixa. Tributário você tem que saber sempre. Contabilidade e auditoria tem que saber sempre. Legislação tributária também, mas aqui cabe um parênteses. Legislação tributária é sempre específica de um estado ou de um município. Não é interessante você pegar essas matérias muito cedo, quando, por exemplo, nem se sabe qual é a banca. Diogo, por que você está gravando esse vídeo agora? Porque agora a banca foi definida, então a coisa fica mais séria, fica mais confiável de que a gente vai ter um edital publicado. Tá? Por isso que eu demorei a gravar esse vídeo também. A legislação tributária é muito importante, mas, como eu falei, somente depois de uma escolha de banca ou alguma coisa assim. Língua portuguesa você tem que estar sempre estudando. Matemática financeira é interessante. Estatística, tem gente que abandona. Se você tem alguma facilidade, se você já aprendeu isso, mantém no seu ciclo lá. A administração pública não tem sido cobrada. A ética é tranquila, é uma coisa que você pega após edital. Isso aqui de história, geografia, etc e tal, nunca é cobrado, mas
alguns estados escolhem cobrar isso e tudo mais. Economia e finanças públicas. Economia é uma matéria que não tem sido cobrada com muita frequência, graças a Deus, né? Vocês odeiam economia, realmente é difícil de aprender. Finanças públicas já é um pouco mais tranquilo de pegar, mas nem sempre cai na área fiscal, não é tão cobrada assim. Direito comercial vai na onda do direito civil, cai de vez em quando, mas sem grande importância, não é também nenhum bicho de sete cabeças. E esse procedimento administrativo fiscal aqui, ele cai também para auditor. Eu pintei de vermelho, mas depois olhando o conteúdo programático eu vi que ele está lá junto com legislação tributária na prova de auditor também. Então ele cai nas duas provas, ok? Bom, vamos supor que faltam aí 3 meses para a prova. Eu gravei esse vídeo aqui dia 2 de junho e acabou de ser escolhida a FCC e daqui a menos de um mês sai o edital, depois a gente vai ter 2 meses até a prova. Então, 3 meses daqui até a prova. O que você tem que fazer? A primeira coisa é finalizar matérias. Então, se você tem algumas dessas principais matérias aqui que eu listei, que eu circulei, e você não terminou a teoria dessas matérias, esse é o seu objetivo primário. Se você não tiver terminado constitucional, administrativo, tributário, contabilidade geral, você ainda não está apto a brigar por uma vaga. Isso não significa que você deve desistir e tal, mas tem que analisar o custo-benefício de fazer uma viagem para o Amapá para fazer essa prova. E você tem que ter em mente, sim, de que em alguns concursos, especialmente de salários mais baixos e de uma maior quantidade de vaga, a gente consegue passar um pouco mais rápido, não estudando algumas matérias, etc. e tal. Na área fiscal é mais difícil. A gente está falando de 20, 30 vagas e uma prova bastante concorrida, com candidatos muito bem preparados. Então você tem que, no mínimo, estar com tudo lido, praticamente tudo lido, tá? Não se desanime, pense no legado do que você está estudando. Então, essas matérias que eu circulei aqui embaixo vão servir para diversas provas. É por isso que elas são importantes, é por isso que elas são as primeiras que você tem que finalizar, ok? Então, daqui até a prova, se você não estiver conseguindo finalizar, você simplesmente vai avançar e avançar e avançar nessas matérias. Diogo, finalizei várias. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é você ter revisões, preferencialmente via questões, e conjugar isso com, vamos botar aqui, flashcards ou caderno de erros. Flashcards tem sido bem interessante, meus alunos estão gostando bastante, os alunos do coaching. Então, do acelerador de estudos também. Flashcards é bastante legal. Como é que funciona essa dinâmica aqui de revisão? Você vai revisar via questões. Você vai fazer questões dos assuntos. Por exemplo, 15 questões de cada assunto. Direito administrativo, vou estudar direito administrativo hoje. Faz 15 questões do primeiro assunto. Próxima vez que você pegar administrativo, você faz 15 questões do segundo assunto. Depois 15 questões do terceiro assunto. Cada vez que você pega essa matéria, você está fazendo algumas questões de um assunto diferente. E assim você gira por todos os assuntos, assim você não fica tempo demais sem ter contato com eles. A fazer as questões em si já é uma revisão. Quando você lê o enunciado, isso é uma revisão. Quando você lê as alternativas, isso é uma revisão. Quando você corrige, quando você lê os comentários, tudo isso faz parte do processo de revisar. Mas, além disso, a gente vai dar um tratamento diferenciado às decorebas. Aquilo que é difícil para você, aquilo que você está errando e aquilo que não tem jeito, você tem que decorar. Para isso, a gente usa flashcards ou caderno de erros. Então, é para extrair informações pequenas, importantes e jogar para o flashcard. E você só vai saber o que é importante para você se você estiver fazendo muitas questões. Não é o que é importante para a banca, para a prova, o que o professor falou, não. O que você sabe não vai para o flashcard. O que você não está pegando é o que vai. Tem que ser feito sob medida para você. Beleza? Então, num cenário ideal, você finalizou várias matérias, ficou revisando via questões, ficou revisando flashcards e nos últimos 3 ou 4 dias só olhou as decorebas. Só olhou as decorebas, só olhou os flashcards, não precisou nem fazer questões. Então, essa é a dica daqui até a prova praticamente. Como eu sei que muitos de vocês não estão nessa situação, então você basicamente você que não está com essas matérias sendo finalizadas, você vai finalizar ou vai continuar tentando finalizar a maioria das matérias, o máximo que puder, preferencialmente as matérias circuladas, que são mais importantes. A gente vai analisar depois o edital para poder saber o peso de cada matéria, né?
e isso vale para os dois grupos aqui, após a publicação do edital, você tem que estar muito mais antenado com o peso de cada matéria. Faltou muita criatividade a eles aqui, botando 20 para umas, 10 para outras, aí você divide, algumas tem 5, ficou uma coisa muito sem graça. Mas há provas em que você tem uma diferença muito grande de pontos entre uma matéria e outra. E isso tem que ser levado em consideração no pós-edital. Como, Diogo? Como é que eu levo em consideração o peso de cada matéria? Matérias que valem mais pontos merecem mais a sua atenção. Você vai dar mais tempo de estudo a elas. Simples assim. Esse é o famoso ciclo de estudos, né? Você vai dividir a carga horária entre as matérias. Voltando, falta muita coisa, você vai tentar avançar o máximo possível, vai fazer as suas revisões periódicas via questões, conforme o professor Diogo ensina, e na última semana você vai simplesmente refazer todas as questões que você errou. Sai catando tudo que você errou no meio do caminho, refaz essas questões, refaz novamente, ou seja, você não fez flashcards, você não separou suas dificuldades, mas você tem ali as questões que você errou. Então, foca nisso nos últimos dias, porque ali estão as decorebas, ali estão os pontos de dificuldade, dá uma lida nos comentários e assim você consegue chegar para a prova dando pelo menos uma revisada nas suas dificuldades alguns dias antes. Você vai fazer isso, vai chegar no dia da prova lembrando dessas informações e depois vai esquecer de novo. Mas não tem problema, porque o importante é lembrar no dia da prova. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e aproveita para ver os outros vídeos aqui sobre técnicas de estudo, especialmente revisões periódicas, que é muito importante. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.